Mário Castrinho. Olha que história. Vou-te contar a história daquilo que vou contar, porque é preciso contar o que não nos conta a história. Que a história não está na história, mas na história de a contar. Porque te vou contar como se conta a história, ou seja, contar da história na história de te contar, de como te quis contar a história que só é história por ter história de contar. Olá, eu sou o Bru e cá estamos para mais uma hora da leitura. Começamos aqui com o Mário Castrinho. Nesta sessão de hoje, ver se ele fica. Na sessão de hoje eu pensei em trazer tesouros. Muitas coisas são tesouros, mas o principal tesouro que nós temos, o primeiro de todos, é nascer. E normalmente levamos 9 meses dentro da barriga da mãe. 9 meses, às vezes um bocadinho mais, outras vezes um bocadinho menos. Eu, por exemplo, tive muita pressa para nascer e vim com 8 meses. 8 meses e pouco. Durante 9 meses. E este 9 é um número muito especial. Uma vez disseram que a maternidade não poderia ter outro número. Porque este 9, que tem assim esta bolinha redondinha, parece o mundo. E é por aqui, por esta bolinha, que nós vimos pela primeira vez o mundo. E quando saímos para fora da barriga da mãe, há sempre um cordãozinho que nos liga para todo sempre. Por isso me disseram que não havia outro número para a maternidade senão o 9. 9 meses. 9 meses acontecem coisas fora e acontecem coisas dentro. Dentro da barriga da mãe forma-se o bebê, mas fora da barriga da mãe também acontecem muitas coisas. Quando chega a notícia, é preciso enfrentar a onda. Vamos ser pais. E agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nos vai acontecer? Vamos abraçar as nuvens. E rapidamente se decide abraçar as nuvens. E sabe-se que quando vem um bebê, virá um autêntico país das maravilhas. Será um mundo novo, com outras cores, outras estruturas, novas cores, novas luzes. Mas também durante este caminho de 9 meses é preciso não ter medo de alguns lobos que espreitam pelo meio da floresta. Medos, ansiedades. Depois é também não se sentir perdido. Às vezes fica-se um bocadinho perdido. Se vamos por aqui, se vamos por ali, por onde é que vamos, por onde é que caminhamos, não sabemos, porque a vida está toda em aberto. Todos os caminhos são para ir e não sabemos onde é que vamos chegar. Depois vêm algumas tarefas muito divertidas, como, por exemplo, escolher o nome. Para escolher o nome fazem-se muitas listas hoje em dia. Procuram-se nomes iguais, procura-se a mesma inicial do irmão, por exemplo, ou procura-se um nome que tenha a ver com o pai, outro nome que tenha a ver com a mãe. Procuram significados, tantas coisas para escolher um só nome. E depois de se dar o nome, de se nomear, é a vez de imaginar. Imaginar como será o bebê. Como é que será o cabelo? Como é que será o olho? Será que vai dormir? Será que vai comer? O que é que acontecerá ao bebê? Como é que irá ser o bebê? E depois, à mãe, só resta uma coisa, porque ainda falta tempo para os 9 meses, que é esperar. Mas esperar sentada, porque ainda falta algum tempo. Esperar, esperar, esperar. E vão passando as estações até o dia em que vem uma andorinha, muito pequenina, dizer ao ouvido da mãe que está na hora. Talvez seja por isso que nós dizemos que a hora se quer pequenina, talvez para ser do tamanho de uma andorinha. E vem dizer ao ouvido da mãe que está na hora e que o bebê vai nascer. Vai-te embora, ó papão, do alto desse telhado.
Deixa dormir o menino, um soninho descansado. Vai-te embora, ó papão, do alto desse telhado. Deixa dormir o menino, um soninho descansar. O bebê já está a dormir. E nascemos e vimos ao mundo. Como diz Isabel Melhores Martins, nascemos para estrear. Temos o mundo inteiro para estrear. E por falar em tesouros, eu não podia não trazer um dos livros que me acompanhou toda a minha vida. Desde pequenina. Ainda não sabia ler, mas foi neste livro, ABC dos Cãezinhos, que alguns pais vão reconhecer, que eu aprendi a desenhar as letras. Não que eu soubesse ler, porque ainda não tinha ido à escola, mas sabia ler as imagens. E com o meu dedo desenhava cada uma destas letras. E este livro é tão tesouro, que já passaram 30 e tal anos e ainda vive na minha biblioteca. E eu lembro de desenhar as letras uma a uma com os meus dedos. É o meu, assim, um tesourinho que vive lá na minha biblioteca. O ABC dos Cãezinhos. Vamos lá ver se eu consigo pôr este em pé. Que este já está tão velhinho. Não vai dar. Não vai dar. Vai ter que ficar deitado no chão, porque já não aguenta ficar. Outro tesouro que eu trouxe, e esse então ainda é bem mais velhinho, o livro de leitura da segunda classe. Mas o livro de leitura da segunda classe dos tempos dos meus avós, portanto para vocês dos bisavós ou trisavós. Os livros de antes não mudavam muito. Durante muito tempo eram os mesmos. E este livro eu guardei porque estas ilustrações são ilustrações de Maria Keil, uma autora que eu gosto muito. E tem aqui uma coisa dentro, um tipo de texto que eu aprecio muito. Para já, as guardas do livro são incríveis. Se vocês virem coisas assim que já nem parecem do vosso tempo. Fantoches, carrinhos de linhas, naprons, coisas que se faziam com papel e tesoura. E havia um tipo de texto que eu gostava muito, que eram as adivinhas. Eu vou dizer 2 adivinhas e não vou dar a resposta. Para a próxima aula, no final, eu dou a resposta, portanto, vou deixar-vos a pensar. Qual é a coisa, qual é ela? Há uma muito simples que vocês todos conhecem, cai no chão fica amarela. Essa toda a gente conhece, mas eu vou dizer 2 para vos deixar a pensar. Ora, vamos lá. Eu no campo me criei, metida entre os verdes laços. O que mais chora por mim é quem me faz em pedaços. Vou dizer outra vez. Eu no campo me criei, metida entre verdes laços. O que mais chora por mim é quem me faz em pedaços. E vou dizer outra, que estava por aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Está aqui. Este é um livro muito antigo. Tenho uma casa com 12 damas. Cada uma tem 4 quartos. Todas elas usam meias e nenhuma tem sapatos. O que é? Eu não vou dizer, mas para a próxima aula eu trago e respondo. Este tesouro, um livro muito antigo, que tem ilustrações incríveis de Maria Keil. É assim, outro dos tesouros que vive na minha biblioteca. E na minha biblioteca moram outras coisas. Eu nasci em Évora, é uma cidade que fica no Alentejo, e tive uma grande sorte. Na minha cidade há um festival que se chama a Bienal Internacional de Marionetas de Évora. E desde pequenina que eu me lembro de ver marionetas.
nas ruas, nas praças, no teatro, nos largos, por todo o sítio, eu cresci a ver marionetas. E de todas essas marionetas que eu vi, e desde muito pequena, trouxe-me ao imaginário e trouxe-me de volta à memória estas Robertices da Luísa da Costa, com umas ilustrações que eu gosto muito da Cristina Valadas. Tenho a felicidade, na minha cidade, como eu vos estava a dizer, ser uma cidade de marionetas, um festival que ainda acontece. Eu cresci com os bonecos de Santo Aleixo, com o Padre Chancas e o Mestre Salas, a Prima Virgininha, entre outros personagens. E para mim, as marionetas e os Robertos fazem parte da minha infância e fazem parte desse tesouro que é a infância. Eu vou-vos ler aqui um bocadinho deste texto da Luísa da Costa, que diz assim: Saudades para um tempo longe. No tempo em que havia tempo para ter tempo e um dia sem escola podia ser uma eternidade, a festa eram os Robertos. E os Robertos é um tipo de marioneta muito tradicional em Portugal. Debruçados do varandim de estopa da barraquinha, faziam malmices com as suas cabeças de pau, sem rosto, vestidos com balandrauzinhos de chitas, que escondiam as mãos dos bonequeiros que os agitavam, os desfaziam em vénias ou lhes socavam o pau das cabeças rijas. Tão depressa eram toureiros, barbeiros desesperados como fregueses de bolsos vazios, como princesas magalonas, cavaleiros, o próprio demo, o que fosse. As crianças não se atrapalhavam. Estavam afeitas a soltar a imaginação e a viverem com ela. Era um tempo abençoado. Além do calor do afeto, mais quente do que o chailinho de lã no inverno, acendia-se todas as noites a imaginação das crianças com histórias que havia tempo para contar nesse fio de liberdade. Era com essa imaginação, desperta e treinada, que se assistia ao espetáculo dos Robertos, que mesmo sem rosto, sem cabeleira, sem cenários, nos assustavam, nos faziam rir ou chorar num canto de mercado, ao abrigo de um pátio se chovia, ao léu e ao sol, num recanto do jardim público. Os Robertos! Chegaram os Robertos! E as crianças saíam de casa com coelhos da toca, sentavam-se à rodas das barraquinhas de estopa e no fim havia palmas, muitas palmas, tanto, tanto que eu os amava, estas Robertices. E olhem só, quem nunca viu um fantocheiro cheio de Robertos ou marionetas? E por falar em marionetas, nesta minha cidade vive um marionetista que eu gosto muito, que é o Manel Dias, e que um dia decidiu passar para livro a história de uma das suas marionetas. O Manel é uma pessoa muito especial. Nunca se sabe onde é que acaba o homem e começa o boneco. E esta é a história de um dos seus bonecos. E diz assim: o bebê. Era uma vez um boneco bebê que queria ser um bebê de verdade. A dona do boneco, a Ana Júlia, disse-lhe que para ser um bebê de verdade era preciso ter um pai e uma mãe e que tinham de ser eles a querer ter um bebê. Além disso, o bebê tinha de ficar mais ou menos 9 meses na barriga da mãe, o tempo necessário para se preparar para nascer. Para os pais é o tempo de organizar a sua chegada e sonhar. Sonhar se é menino ou menina. Então, tu és uma menina, disse o boneco bebê, porque eu sou teu, disse o boneco à Ana Júlia. A menina cresceu, foi adolescente e por fim adulta. E o boneco bebê andou perdido por guardas-roupas, malas, caixas e de tão triste que ficou, foi-se desmembrando até restar só a cabeça. A Ana Júlia também foi bebê de um pai que é marionetista. Ela diz que ele acredita que dá vida às suas marionetas, não para sempre, mas quando as manipula. E é verdade. Quando andava a preparar um novo espetáculo, o pai da Ana Júlia ouviu um suspiro quase imperceptível que vinha do fundo de uma caixa. Afastou alguns objetos e lá estava a cabeça do boneco bebê com uma expressão que era uma mistura de tristeza e de esperança.
O pai olhou o boneco e a sua cabeça encheu-se de imagens e recordações. Lembrou-se das horas infinitas que a Ana Júlia passava com o boneco bebê em secretas conversas. O pai pensou que a cabeça do boneco bebê, poderia ser a cabeça da sua nova marioneta, pois trazia-lhe a memória de um tempo de felicidade e a experiência do abandono e do esquecimento. Ia ser um bebê. Mas quem vai ser o pai? E a mãe? Pensou o boneco bebê, claro. O pai iniciou o nascimento, ou melhor, a criação. Não tenho a certeza se foram 9 meses entre idealizar, construir e ensaiar. Possivelmente foi um pouco mais, pelo que prematuro não foi, talvez com tempo a mais. Agora, o boneco bebê aconchega-se no braço e na mão do pai marionetista, que com uma luva branca e um vestido branco lhe deu o corpo que tinha desaparecido com o decorrer do tempo. O bebê vive durante 5 minutos, concretiza o sonho. Foi longa a espera, mas este momento é partilhado por todos os que nas cadeiras das salas de espetáculos se deixam envolver por este bebê carinhoso, maroto, feliz e que a cada atuação inicia uma nova experiência de vida com Era uma vez. E quem quiser ver, pode ver o trabalho do Trulé. Um grande marionetista, o Manel Dias, que dá vida a este boneco. Eu nasci em Évora e tive a sorte de nascer no centro histórico, ou seja, conhecia toda a gente da minha rua. Ia fazer os mandados às vizinhas, ia à mercearia, ia à drogaria, andava para baixo e para cima. Portanto, são muitas as histórias que eu guardo das pessoas que viviam na minha rua. Nessas histórias que viviam na minha rua, uma avó de coração. Vejam só, um texto de Cristina Taclin com uma ilustração de Mafalda Milhões. Tanta gente que vivia na minha rua. Vou ler um excerto deste livro. A Dona Arminda morava no primeiro andar do número 13 e todos os dias cruzava a pracinha com o seu passo miúdo. Por conselho médico, usava bengala, tinha um gato de estimação e estava obrigada a meia hora de conversa diária com a vizinhança. Era uma espécie avó de coração. Às vezes, cabia-me a mim tocar à campainha e fazer a minha meia hora de conversa. Ficávamos à varanda das sardinheiras, a ver o voar dos pássaros, tomávamos chá e assim a meia hora transformava-se numa tarde inteira. Eu fazia os trabalhos e ela fazia a renda. Às vezes víamos futebol, contavam-me coisas antigas. Na pracinha todos tinham uma história e a Dona Arminda também. Para recuperar de uma queda na cozinha e não pesar a ninguém, a Dona Arminda um dia decidiu ir para a casa de repouso e deixou-me encarregado a mim de regar as plantas e dar de comer ao Malaquias, o gato. Entrar no prédio, passar pelo primeiro andar e não bater na casa da Dona Arminda fez chegar o inverno mais depressa. A minha mãe chamou-lhe saudade. Deu-me um papel, um envelope, um selo e disse: escreve-lhe uma carta. E eu escrevi: Dona Arminda, estou a escrever-lhe por conselho da mãe e para lhe mandar um abraço. Sei que ainda se está a habituar à casa de repouso. Eu também estou para me habituar à escola e ainda não consegui. Na praça também ninguém se habitua à sua varanda vazia. Mande-lhe um calendário que pedi ao Sr. Alfredo da mercearia, onde pode marcar com uma cruz o tempo que falta para voltar. É assim que eu faço e até parece que as férias chegam mais depressa. E a Dona Arminda respondeu: querido Pedro, acordei com o sol nos olhos e as andorinhas a entrarem pela janela. A tua carta traz-me a primavera. Estou a melhorar e tratam-me bem, mas não há nada como a nossa casa. Marcamos encontro nas férias da Páscoa. Avó de coração, Arminda. E as cartas continuaram entre a Dona Arminda e o Pedro. Dona Arminda, mande-lhe um campo de flores, um dia de sol e 2 asas.
Espero que se encontre de boa saúde. Cá por casa está tudo a correr bem. A mãe não precisou de cancelar o seu plano da Dona Alice e o Sr. Alfredo da mercearia fez a leitura da luz e da água. Um beijinho, Pedro. E o Pedro voltou a escrever. Dona Arminda, não recebi notícias suas e fiquei preocupado. Tenho tido pouco tempo para escrever e, por causa da matemática, fiquei de castigo. Tudo por causa de uma minúscula vírgula. Veja bem a confusão. 48,102 foi o resultado do problema complicado que a professora deu. Todos acertaram, menos eu. Pus a vírgula ao lado e 486,2 foi o resultado. Eu tentei explicar, respondi mal à professora, a mãe soube e resolveu acertar as contas comigo. Veja só o que um salto numa casa decimal pode dar. Assinado Pedro. E desta vez a Dona Arminda respondeu. Querido Pedro, nada como uma carta e um chá para nos confortar do mau tempo e da chuva dos dias. Isso e ter quem cuide de nós. Espero que acertes as contas com a tua mãe. É sempre bom nunca desprezarmos a importância das vírgulas e outras coisas miúdas. Mando um abraço do tamanho do sol à avó do número 13 da pracinha e PS, hoje não estou para escritas, diz a avó Arminda. Há dias assim. E o Pedro voltou a mandar outra carta. Dona Arminda, já soube que abusou no passeio e apanhou uma valente constipação. As suas flores estão a anunciar o seu regresso. O seu neto de coração, Pedro. Querido Pedro, já estou melhor e a contar os dias para o regresso às nossas tardes de varanda. Ainda cocheio, mas já não tenho dores. E da constipação já só resta um pingo de nariz teimoso. Um beijo da avó de coração, Arminda. Avó Arminda, recebi a sua carta e fiquei feliz. A mãe diz para a senhora beber muita água. Os dias estão a começar a aquecer e temos as tardes da praça à espera. Pedro. Avó Arminda, já achei que chega no sábado pela fresca e já está tudo preparado. Temos tido boas notas e acho que já gosto um bocado mais da escola. Até trouxe um bom na avaliação de português. Desta vez tive cuidado com as vírgulas e os pontos finais. Parece que foi ontem que foi para Vilar do Campo. O Malaquias e a Naíma, os dois gatos, têm uma surpresa para lhe fazer. Bem dizia a mãe do amigo ali que a gata estava de esperanças. Assinado Pedro. Ainda hoje, sempre que vejo as sardinheiras, lembro-me dela, das cartas e daquele regresso. Nunca esquecerei os olhos de espanto e o sorriso da avó Arminda, quando entrou na praça e viu a varanda e as portas pintadas de sardinheiras. Esta avó Arminda. Uma avó de coração, como muitas das velhas que vivem por aí. E lembrei-me de Luísa Duca Soares, neste A Cavalo no Tempo, que tem uma poesia que se chama A Velha. Ver se eu encontro. Aqui está. Nas ilustrações de Teresa Lima, e que diz mais ou menos assim. A velha de preto, a velha e o chaio, a velha e a renda, a velha e a sopa. Velha, velha, a velha e o gato, a velha e o penico, a velha e o silêncio, a velha e o caruncho. Velha, velha, a velha e o chá, a velha e os óculos, a velha o carrapito, a velha e os retratos. Velha, velha, a velha o reumatismo, a velha e o pó, a velha e as rugas, a velha e a velharia. Velha, velha, a velha à janela, sorrindo à espera que um neto lhe leva a primavera. Velha, velha, velha.
Uma vez li num poema de um autor moçambicano, José Craveirinha, num dos versos de um poema que diz: a avó não morre no coração do tempo. E mais histórias da minha rua. Uma história muito pequenina, que acho que é a história com que nós vamos terminar. As histórias da minha rua, num livro muito antigo, de Maria Cecília Correia e mais uma vez Maria Keil. É uma história muito pequenina, mas que eu quis trazer, porque fala destas coisas do tempo. A história do Cândido e da sua lojinha. Cândido vende hortaliças numa lojinha pequena. Não anda de porta em porta como os outros vendedores. As pessoas é que vão à sua loja comprar o que precisam. É por isso um senhor importante, com o seu fato de ganga azul, muito lavado e passejado. Tudo o que ali está veio de muito longe. As couves de um lado, as alfaces de outro, e tudo se juntou de terras de onde cresceram e foram semeadas. O Cândido e a mulher, a Dona Rosário, são os donos da tal lojinha e distraem-se com os fregueses que entram e contam as coisas. E eles falam também e contam as coisas dos seus filhos, dos seus netos, do tempo em que eram novos e casaram. Na loja do Cândido, do Sr. Cândido, além das alfaces e couves muito bem arrumadinhas, há um relógio muito bonito e muito antigo. Foi o avô do Sr. Cândido que um dia o comprou por 5.000 réis há muitos anos. O relógio parece o cimo de uma torre e tem por baixo o mostrador das horas numa gravura. O Sr. Cândido não sabe disto, mas aquela gravura mexe-se e vive enquanto ele, sem dar conta, continua a vender as alfaces e os rabanetes. É verdade. O Sr. Guerra, um senhor muito baixinho que envelheceu entre cordas e mais pecinhas de relógio sempre a compô-los, já disse uma vez ao Sr. Cândido que se aquele relógio se estragasse, nunca mais se poderia compor, porque já não havia peças daquele feitio. E é por isso que o relógio do Sr. Cândido nunca para, nem se estraga. É porque sabe que se um dia parar, é para sempre. E ele quer continuar na loja, com o Sr. Cândido, com os filhos, com os netos, sempre ali, a contar o tempo. Contar, contar e descontar o tempo. Este é outro tesouro, um livro muito antigo, de uma autora que também às vezes fica um bocadinho esquecida. Eu fui deixando de cair aqui alguns livros. Alguns já estão muito velhinhos, as capas já não aguentam estar em pé. A ver se eu consigo fazer assim. Ainda temos um tempinho pequenino para o nosso ler para nada ou tirar para o ar. Vamos lá ver o que é que sai. Vamos lá ver o que é que sai. Podem respirar um bocadinho. Eu não tinha pensado nesta, mas por uma coisa que aconteceu aqui, agora lembrei-me. Uma versão do Pico Pico. E diz assim: tico, tico, bolarico, quem te fez tamanho bico foi a velha chocalheira, pôs um ovo na peneira, varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourão, tira fora, tira a mão, que há caca de cão. Tico, tico, bolarico, quem te fez tamanho bico foi a velha chocalheira, pôs um ovo na peneira, varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourão, tira daí a tua mão, que tem caca de cão. Aí esta eu lembro-me quando era pequenina. Este queixo queixoeiro, esta boca comedeira, este nariz de picão, estes olhos de ladrão, esta testa de panela, todos para batermos nela. Este queixo queixoeiro, esta boca comedeira, este nariz de picão, estes olhos de ladrão, esta testa de panela, todos para batermos nela. E hoje tivemos pouco tempo para ler para nada ou tirar para o ar. E tesourinho, tesourão, acabaram-se
as histórias que aqui estão.